Sejam todos bem-vindos. No vídeo de hoje vamos falar da diferença entre a célula animal e a célula vegetal. Então, aqui no canal já tem vídeos que falam da histologia, tipo falam do historial da célula, quem descobriu a célula, em que ano, e também fala do instrumento que foi usado para a descoberta da célula. E também tem um vídeo que fala da célula eucariótica e a célula procariótica, e outro vídeo que fala também a respeito das diferenças existentes entre essas duas células, neste caso a célula procariótica e a célula eucariótica. Então, no vídeo de hoje, o que é que nós veremos? Como eu já tinha dito, que veremos a diferença entre a célula animal e a célula vegetal. Antes de tudo, nós temos que saber que a célula animal e a célula vegetal estão integrados na célula eucariótica. Isto significa que, entrando dentro da célula eucariótica, nós vamos encontrar a célula animal e a célula vegetal. E dito isso, e acredito que já colocou na cabeça, então leve a esferográfica e o teu caderno e deves anotar as informações. Então, aqui nós temos a estrutura e temos os componentes e temos a respectiva comparação. Então, aqui nós temos os centríolos. Quando falam-se de centríolos, são as estruturas cilíndricas. São essas estruturas aqui cilíndricas. Essas estruturas que nós temos aqui, cilíndricas. E essas estruturas estão presentes na célula animal e não estão presentes na célula vegetal. Então, fique até o final deste vídeo porque eu vou dar as diferenças cruciais, as diferenças essenciais, as diferenças principais que você deve saber no que diz respeito à célula animal e à célula vegetal. Então, deixa o like, subscreve-se no canal e assista até o último minuto desta aula. Então, e continuando, nós temos os lisossomas. Os lisossomas também estão presentes, ou melhor, estão presentes apenas na célula animal. Isto significa que a célula vegetal não possui lisossomas, não apresenta lisossomas. E qual seria a função dos lisossomas? Os lisossomas têm a função na digestão intracelular. Farei um vídeo específico que fala de cada função, de cada organela presente em todas as células. O vídeo de hoje é só para entender as diferenças. E continuando, preste bastante atenção, esse é o ponto muito mais crucial. Temos a parede celular, entenda, temos a parede celular. Tem um vídeo também que fala da parede celular, já expliquei o que é parede celular, mas também vou aproveitar e dar-te um checkmate. Então, quando falam da parede celular, estão a falar desta estrutura, percebes aqui? Esta estrutura que cobre, que delimita todos esses componentes que estão aqui dentro da célula. Então, qual seria a função da parede celular? A parede celular tem a função de proteger a própria célula, protege a célula. E além de proteger a célula, também dá uma forma à própria célula. E dando a forma e protegendo a sua própria célula, uma vez que a própria parede celular é muito rígida. E uma coisa muito interessante sobre a parede celular, mas a parede celular na célula vegetal, porque a célula animal não possui parede celular. Então, a parede celular, ela é composta por celulose. Então, a parede celular é composta por celulose, diferentemente dos fungos, porque a parede celular dos fungos não é celulose, é quitina. É uma parede quitinosa, digamos assim. Então, temos uma outra observação. Temos os vacúolos, chamam de vacúolo central. Então, o vacúolo central está ausente na célula animal, mas está presente na célula vegetal. Percebe? Essa estrutura aqui, essa estrutura azul, são vacúolos, ou melhor, é vacúolo. Então, qual seria a função de vacúolo? Os vacúolos ou o vacúolo tem a função de acumular, armazena substâncias, armazena nutrientes e armazena também a água. Então, e além de armazenar a água, os nutrientes e também as outras substâncias, tem a função na manutenção de pH,
nós sabemos que pH estuda-se na química, que pH é o potencial de hidrogênio iônico. Isso tem a ver com acidez da própria célula e por aí em diante. Então, temos os cloroplastos. Os cloroplastos, eles estão presentes na célula vegetal e estão ausentes na célula animal. Então, na célula vegetal nós temos os cloroplastos. E acredito que já tem ouvido falar sobre o processo da fotossíntese. Quando fala-se do processo da fotossíntese, este processo ocorre dentro dos cloroplastos. Então, uma vez que este processo ocorre dentro dos cloroplastos, e a fotossíntese consiste na transformação da energia solar em uma energia química. Este processo é realizado pelas plantas e este processo leva à formação dos alimentos da própria planta. É o processo pelo qual as plantas sintetizam o seu próprio alimento ou produzem o seu próprio alimento. Então, sendo assim, o homem ou o animal não é capaz de produzir o seu próprio alimento, é por isso que ele é heterotrófico. Então, ele não é capaz de produzir o seu próprio alimento por ser heterotrófico e por falta do cloroplasto, o que torna o animal, que neste caso também nós, os seres humanos, somos animais, o que nos torna incapaz de produzir o nosso próprio alimento é a ausência de cloroplasto. Mas as plantas já é diferente. As plantas, elas conseguem produzir o seu próprio alimento. As plantas conseguem produzir o seu próprio alimento porque têm os cloroplastos. Então, os cloroplastos permitem a formação do alimento, do próprio alimento, mas no processo chamado de fotossíntese. Então, como eu já tinha prometido dar um bônus, que é o que você precisa saber quando fala-se da célula animal e a célula vegetal, empregando também as próprias diferenças. É só saber que a célula vegetal possui uma parede celular, enquanto que a célula animal não possui a parede celular. Mas uma outra característica, a célula vegetal apresenta vacúolos grandes, enquanto que a célula animal não apresenta vacúolos. E também as células vegetais ou a célula vegetal tem cloroplasto, enquanto que a célula animal não tem cloroplasto. Essas três características são cruciais na distinção da célula animal e a célula vegetal. Então, a célula vegetal, neste caso, apresenta parede, enquanto que a célula animal não apresenta. A célula vegetal apresenta vacúolos, enquanto que a célula animal não apresenta. A célula vegetal apresenta cloroplastos, enquanto que a célula animal não apresenta. Então, parede celular, cloroplastos, vacúolos, que estão somente presentes na célula vegetal, e a célula animal não possui essas três características, ou melhor, essas três organelas. Então, see you.